pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Sofia Abreu, eu sou uma servidora pública que fala aqui no canal do YouTube Servidor que Investe sobre finanças e investimentos. E hoje eu vim falar sobre um comparativo que muita gente me pede, que é qual desses três investimentos rende mais para o meu colchão financeiro, para a minha reserva financeira, que é o Tesouro Selic, o CDB, que rende 100% do CDI com liquidez diária, ou um fundo DI. Muita gente fica perdido quando o assunto é comparar a rentabilidade desses três tipos de investimento. E aí quer saber qual que é o melhor lugar para se aplicar, então, o seu dinheiro de reserva de emergência, que é aquele que tem que ficar sempre no investimento seguro e que tenha liquidez. Então vamos ver agora qual desses três investimentos te traz uma maior rentabilidade. Lembrando que, para isso, eu vou utilizar a calculadora do Tesouro Direto. Então vem aqui comigo. Então, para utilizar a calculadora do Tesouro Direto, eu já estou aqui no próprio site do Tesouro Direto. Você vem em simulador. E eu já escolhi o meu título. A gente não precisa ficar olhando os outros tipos de título, porque eu quero comparar o Tesouro Selic com o CDB e com o fundo DI. Então eu coloco que já escolhi meu título. E aqui eu escolho o Tesouro Selic para fazer a simulação. E eu vou investir apenas um valor fixo para a gente saber qual investimento que rende mais, e clico em simular. Só que acontece que essa calculadora aqui, você não sei se já conhece, ela já se deparou com ela puxa muita sardinha para o lado do Tesouro Direto. Ela sempre vai alterar os parâmetros da calculadora de forma que o Tesouro Direto sempre sai ganhando. Afinal de contas, o Tesouro quer fazer propaganda para ele mesmo. Então é muito importante para que a gente calcule efetivamente a rentabilidade real dos três investimentos, que a gente altere os parâmetros dessa calculadora vindo aqui. E aí essa calculadora me pede uma série de parâmetros que eu vou ter que preencher. O primeiro deles é a taxa de administração do fundo DI. E aí o fundo DI que eu vou comparar com o Tesouro Selic e com o CDB de 100% do CDI é o fundo DI que tem aqui na corretora Rico. Eu estou dentro da minha área logada da corretora, e aqui tem esse fundo DI que chama Trend DI Simples. E aqui nos últimos 12 meses ele mostrou que houve uma rentabilidade de 2,72% e que não há incidência nem de taxa de administração nem de taxa de performance. Então, eu já vou vir aqui e preencher que a taxa é zero, ela vai continuar zerada igual ela estava. Taxa de administração de banco e corretora também não tem. A rentabilidade do CDB que a gente quer comparar, ela é de 100% do CDI, que pode ser CDB do Banco Inter, CDB do Banco Itaú, todos esses têm liquidez diária e rendem 100% do CDI. Eu não vou mexer na expectativa do IPCA, porque a gente não vai estar comparando aqui o título do Tesouro IPCA, não vou mexer na rentabilidade de LCI e LCA, que eu também não vou comparar com elas, eu estou comparando apenas com o CDB. Expectativa da Selic também nós não vamos mexer, e a gente precisa preencher por último a rentabilidade desse fundo DI, para a gente poder concluir essa comparação. Só que aí a rentabilidade do fundo DI aqui no site da Rico, ela está no percentual absoluto de 2,72% nos últimos 12 meses. Só que a calculadora ela só aceita o parâmetro que esteja em percentual do CDI. Então, para isso, eu vou utilizar o comparador de fundos da Verius, que se você não conhece, vai passar a conhecer agora, que ele é um comparador muito bacana que você digita aqui o nome do fundo. Quando você clica no nome desse fundo, automaticamente esse comparador já monta esse gráfico aqui, compara a rentabilidade do seu fundo com o CDI ou com o índice Bovespa, aí você seleciona o que você preferir. Mas como a gente está falando de renda fixa, eu vou deixar aqui no CDI. E esse site já me trouxe que nos últimos 12 meses, eu vou colocar aqui, ó, no último ano, um ano para trás, ele teve uma rentabilidade absoluta de 2,75%, igual tá aqui no site da Rico, tá dando uma diferença aqui pequena, deve ser por alguma diferença nas datas de início e término da apuração, mas é uma diferença muito pequena que não vai interferir na nossa análise. E aí o que a gente vê? Que esse 2,75% de rentabilidade absoluta corresponde a 94,12% de rentabilidade relativa, tendo como parâmetro o CDI. Então é exatamente essa rentabilidade que eu preciso para colocar lá na minha calculadora do Tesouro Direto. Então eu vou vir aqui e vou colocar 94,12%. E a gente vai fazer então a simulação aplicando esses novos parâmetros. E aí a gente pode ver aqui que o Tesouro lançou para a gente quanto rende cada um dos investimentos, e a gente vai olhar detalhadamente o que tem a ver com o que aqui. E olha só o que a gente tem aqui. O Tesouro Direto, com a aplicação que a gente fez de R$10 mil, ao final do prazo, 1 de março de 2025, ele vai ter rendido, juntando o capital investido mais a rentabilidade, R$ 11.985,92. O CDB um pouquinho menos e o fundo DI também um pouquinho menos. Por outro lado, abatendo a incidência do imposto de renda que foi calculado nessa coluna, a gente chega a esses valores aqui. O Tesouro Direto rendeu R$ 11.676,16.
o CDB R$ 11.600,21 e o fundo DI R$ 11.482,40. Ou seja, mais uma vez, o Tesouro Direto continua ganhando, mesmo abatendo o imposto de renda, que aqui no caso vai ser uma alíquota de 15%. Moral da história, o Tesouro Direto, para fins de reserva de emergência, para colchão financeiro, analisando-se exclusivamente a rentabilidade, tem sido nos últimos tempos o melhor dos 3 investimentos em renda fixa para você fazer o seu colchão financeiro, a sua reserva de emergência. Mas apesar dessa diferençazinha, eu ainda assim prefiro deixar minha reserva de emergência, pelo menos maior parte dela, aportada em o CDB. Justamente porque nos últimos tempos o Tesouro Selic infelizmente começou a sofrer uma marcação ao mercado significativa, o que começou a deixar muita gente de cabelo em pé, porque em alguns momentos, mesmo que em curtos períodos de dias ou semanas, o Tesouro Direto começou a apresentar uma pequena rentabilidade negativa que deixou muita gente preocupada. Se você quer saber mais sobre o que aconteceu com o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, nesse finalzinho de 2020, que deixou muita gente preocupada, eu gravei um vídeo só sobre isso e eu vou deixar ele aqui nos destaques do canal para você entender direitinho como que isso funciona. E eu queria te pedir, se você gostou desse vídeo, para não deixar de dar um joinha, de se inscrever no meu canal e de ativar o sininho para você ficar sabendo sempre que um vídeo novo vier por aí. Combinado? Até a próxima, pessoal!